Primeiro, dar boas-vindas a todos vocês, agradecer. Eu estou abrindo essa reunião para que a gente possa tirar dúvidas, falar sobre energias e principalmente hoje energias dentro de casa, nos ambientes que os empatas sentem muito, né? Então, foi um tema que algumas pessoas entraram em contato comigo, me perguntaram e eu falei, bom, vou abrir essa live, vou fazer um bate-papo aqui para a gente poder tirar essas dúvidas. Então, ao final, como eu informei, eu vou abrir para as perguntas e aí entra as questões de vocês e aí eu vou tentar auxiliar. Mas a princípio eu vou seguir o roteiro que eu vou deixar na descrição do vídeo do canal no YouTube e aí o que tiver depois a gente abre para pergunta. Então, eu sou Kátia Djaimo, do site empatas.com.br, do canal do YouTube Kátia Djaimo. Então, a princípio, eu sempre digo o seguinte, se tem alguém que precisa de preces, que precisa de orientação e de organização, que vocês se direcionem ao... São dois sites, um é www.gruposocorrista.com.br, é o grupo que faz cirurgias espirituais em São Paulo e esse pedido pode ser feito via online. As pessoas podem pedir também pela ectolab.org, que é um outro canal, é da Conscienciologia, e trabalha com ectoplasmia e elas podem direcionar também como cirurgias espirituais. No grupo socorrista eu era voluntária lá, então eu deixo aberto para que vocês façam pedido de pessoas que estejam com problemas de todas as ordens espirituais, físicas, emocionais, todas para esses dois que eu vou deixar também linkado no canal posteriormente no YouTube, tá? Jaqueline, bem-vinda. Eu peço que você feche o seu som. Eu entrei agora porque eu acabei esquecendo, menina. Imagina, acabamos de entrar também, tá? É mesmo? Eu vou pedir para você tirar o seu som e no final a gente vai abrir para pergunta. Que eu tô gravando para vocês aqui. Eu não sei mexer direito, é a primeira vez. Nem eu, nós estamos juntos. É difícil, essas novas tecnologias são meio complicadas. Mas né? é uma forma da gente estar junto aqui. Obrigada, a gente cara. vai falar Prazer sobre as falar energias que a gente está sentindo aí mais forte. Então eu pedi para o Hermes também para todo mundo que entrar, fechar o microfone e depois a gente abre para bater esse papo e fazer pergunta, tá? E aí eu vou responder para quem eu puder. Deixa eu ver, o microfone é o que fica embaixo, né? Isso, na telinha você fecha o seu microfone, pode deixar aberta a tela, porque junto com vocês eu tô gravando para o YouTube também. Falei para não direcionar mensagens de pedidos de ajuda ao grupo, porque não é o foco, nós empatas sentimos as energias das pessoas e a gente direcionar para o grupo um pedido de socorro, de auxílio, não é o ideal, porque a gente vai absorver e vai passar mal. Então, eu peço que esses dois endereços que eu dei, ectolab.org e gruposocorrista.com.br, são os dois canais que a gente pode pedir ajuda espiritual, para cirurgias espirituais, tá bom? Então, eu vou deixar isso no link para a gente poder direcionar essas pessoas que precisam de ajuda para esses locais, tá? Então, gente, primeiro, vocês têm alguma técnica que vocês fazem para o ambiente da casa de vocês? Geralmente as pessoas não fazem nada, né? E a gente tem técnicas, eu vou falar isso mais pro final, mas é assim, a gente sai de casa, a gente vai pra rua, volta pra casa, a gente às vezes vem com muita assimilação energética e aí chega em casa a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente tem companhias extrafísicas dentro da nossa casa e quando você não percebe esses sinais, você acaba convivendo, né, tranquilamente com esses seres, dando energia muitas vezes para eles e sem perceber ou sem entender o que está acontecendo.
Então é importante a gente falar. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Peço que feche o microfone, tá bom? No final a gente vai abrir para perguntas. Muitas vezes o que acontece é a gente trazer algumas entidades extrafísicas quando a gente sai, assimila algumas energias com pessoas que a gente encontra, com locais que a gente frequenta e chega em casa totalmente assimilada e aí contamina tudo e a gente não consegue entender por que o cansaço, o esgotamento físico. Eu vou citar como exemplo, ontem eu estive na casa da minha mãe, ontem não, domingo, ontem foi segunda, é que eu hibernei a segunda-feira. O que aconteceu? A casa da minha mãe, ela é cheia de bagulhos energéticos. Como assim? Meu pai pintou muitas telas. Meu pai já é falecido, ele tem mais de 400 telas. Então, todos os ambientes da casa da minha mãe tem quadros do meu pai. Dá para eu mexer nisso? Não dá. Então, tem momentos que eu chego lá e a melancolia, a tristeza, tudo aquilo que se emana daqueles quadros. Não que os quadros tenham tristeza, mas eles têm energia. Tem a energia do meu pai quando criou as telas. Então, passei, minha mãe tá mais necessitada de ajuda, então todo domingo eu vou cuidar dela. E eu cheguei ontem, eu simplesmente dormi o dia inteiro. Eu dormi de manhã, acordei, almocei, dormi de tarde, dormi, acordei de noite, fui deitar e dormi até hoje. Então, o esgotamento energético que eu tive nesses dias foi grande. Por quê? Mas aí vem a observação do que está acontecendo. Aonde que aconteceu isso? Em que momento que eu absorvi essas energias? O meu padrão energético não é esse. Então são as sinaléticas que a gente precisa entender para compreender por que eu assimilei essas energias e trouxe para cá. Então, esse foi um dos casos que aconteceu recentemente e que me fez pensar nessa situação, de comentar com vocês por que os ambientes da casa da gente ficam às vezes contaminados e a gente não percebe. Às vezes somos nós mesmos que trazemos esses bagulhos, um presente que a gente ganha, às vezes vem cheio de energia, às vezes uma energia contaminada, e aquele objeto fica ali na nossa casa. Observar as nossas energias para poder fazer um trabalho energético de fato e que a gente se limpe dessas energias e desassimile. Então tem o nosso processo de ir para fora da nossa casa, enfrentar ambientes e voltar para casa assimilado. Essa é uma questão. Tem a outra dos bagulhos energéticos que a gente tem como presentes, que a gente ganha como quadros, como eu falei, como fotos de pessoas que já faleceram. Então, coisas que a gente vai acumulando dentro de casa e que a gente não percebe, que o ambiente vai começando a se contaminar e às vezes daquele objeto nós estamos recebendo uma carga energética e nem percebemos isso, né? Então, por que nós precisamos trabalhar a energia constantemente? Para poder fazer essa varredura, para poder entender como funciona esse processo. E aí a gente vai poder identificar com mais clareza o que acontece com a gente. Então, no final eu vou falar dessa técnica que a gente pode fazer para poder escanear a nossa casa e observar onde que tem um bagulho energético, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem, sim, muita energia dentro de casa, de roupas que a gente comprou e não utiliza, elas não são usadas, elas se tornam dentro do armário da gente, às vezes elas estão sem função nenhuma. De repente, a gente fazer uma limpeza, tirar todas essas roupas, o que a gente não usa, doar, é também uma forma da gente fazer uma limpeza. Então, não é só a limpeza energética, a gente precisa também fazer uma limpeza física. E eu ouvi no grupo, eu li uma postagem da Graziella, que ela falava exatamente isso. Ela
começou a limpar a casa dela, limpar. Quando chegou no final do dia, ela estava esgotada fisicamente, mas estava alegre com aquilo que ela tinha executado. Lógico, porque quando você faz a limpeza física da sua casa, simplesmente você está fazendo também, junto com isso, uma limpeza energética. Então, é legal a gente manter a casa da gente meio em ordem, porque dependendo de como tiver a situação, é a nossa vibração que tá ali. Então, se a casa tá um vucu-vucu, nós também estamos energeticamente nessa mesma sintonia, nessa mesma situação, porque tá exteriorizado exatamente aquilo que a gente é. Então, se eu sou desorganizada, vai estar isso aparente também na minha casa. Então, começar por esse processo de organizar. Tem uma frase, acho que do Chico Xavier, que ele fala, olha, a casa mais limpa não é a que mais se limpa, mas a que menos desarruma, a que menos faz bagunça. Por quê? Exatamente isso. Se eu organizo todo dia, todo momento, aquilo que eu vou fazer, eu deixo de manter ela desorganizada e eu mantenho ela limpa fisicamente e energeticamente. Isso faz bem para nós. Trabalhar uma organização, primeiro física e depois uma organização energética, tá? Que é a questão de a gente praticar mesmo técnicas energéticas diariamente. Então é mais ou menos como você pegar um armário, organizar tudo, você sabe exatamente que peça de roupa você tem em cada local. O mesmo vai acontecer com a energia. Então, se a gente faz a prática energética diariamente, a gente vai ter momentos que aquela assimilação de energia chegou para mim, eu vou entender, opa, peraí, isso aqui não é meu. Isso aqui tá vindo do externo. Aí você mais ou menos... como uma anteninha parabólica que os empatas têm, vai entender de onde está vindo esse sinalzinho aí a mais. Então, eu vejo que muitas pessoas PAS, que são pessoas altamente sensíveis, elas vivem num drama de sentir muito forte, mas elas não praticam coisas para melhorar essa situação delas. Então, é como se os PAS não percebessem que existe uma energia por trás de tudo isso. Então fica só na parte de sofrimento mesmo. E não precisa ser assim, a gente não precisa sofrer tanto. Outra coisa, quanto mais a gente acumula, e tem pessoas acumuladoras, assim, de montão, tem gente que acumula bichos, que tem muitos bichos, muitos gatos, muitos cachorros, ou muitas coisas, que chega a entrar, né, a sanitária para poder tirar aquelas coisas de acumuladores, começa a juntar rato, bicho de fato, isso é uma doença. Então, nós precisamos entender se nós não temos um pouco disso, de acumular. Nossos familiares, como eu falei, eu não tenho, por exemplo, como pegar minha mãe e entrar na casa dela e falar, eu vou tirar todos esses quadros aqui. Eu tenho que ter tato, eu tenho que ter delicadeza, porque são objetos da casa dela e ela tá viva, ela tá ali. Eu não posso ser agressiva e falar, vou arrancar tudo, como muita gente faz em determinadas religiões. Eu não quero mais espadas, eu não quero mais isso, mas aquilo vai tirando, e é uma forma agressiva de entrar na energia da outra pessoa. A gente não deve fazer isso. A gente tem que respeitar o canto da outra pessoa e aos poucos ir conversando, explicando, até que a pessoa peça por isso. Então a gente não pode invadir a privacidade do outro e arrancar tudo isso. Aos pouquinhos, com delicadeza, com empatia, com amor, a gente vai fazendo esse processo de limpeza. Então teve um dia que eu estive na casa da minha mãe e eu comecei pela lavanderia. Ah, tá tão bagunçado aqui, mamãe, eu posso tirar isso aqui, organizar isso aqui? Eu fui fazendo um pouquinho, olha o que eu achei, eu fui fazendo, ela participando junto e mostrando para ela que tudo aquilo podia ser de uma outra forma. Então, eu tentei não ser agressiva e não colocar tudo para fora, mas eu fiz uma limpeza ali energética.
Nesse momento, gente, pode acontecer um contra-ataque, tá? Desse entrar pessoal, de você começar a mexer nas coisas antigas, porque dentro de cada processo, cada objeto, existe um apego emocional. Para vocês entenderem, minha mãe fala de uma frasqueira que ela ganhou quando ela se casou. Ela casou há 60 anos atrás, então vocês imaginem essa frasqueira quanto tempo tem, e ela talvez nem exista mais, mas ela lembra daquilo e pede essa frasqueira. Até hoje nós não achamos. Mas a gente vai fazendo esse processo amoroso, tentando auxiliar para tirar essas coisas de dentro de casa. Todos nós podemos ter os bagulhos emocionais, como fotos de pessoas que já partiram. Se a gente puder evitar de deixar essas fotos à mostra, por quê? Porque ela invoca a nossa consciência, invoca a nossa mente, aquela pessoa que partiu. E junto com isso, se vier uma tristeza que não tem mais a presença dela, vem uma evocação que chega até a pessoa que já partiu. Então, não é legal a gente manter fotos de pessoas que já partiram. Eu acho que é interessante a gente guardar com carinho em álbuns. E quando bater aquela saudade, a gente vai lá, abre aquela foto, vê, mas com carinho, com respeito àqueles seres que já partiram, que são nossos entes queridos, né? Os japoneses têm uma coisa muito bonita, que eu acho que eles fazem uma festa de partida. Os acúmulos, então, a gente tem que evitar as fotos de quem já partiu. E a gente, mais ou menos, a gente começa a arrumar a nossa bagagem para mudança. Quando a gente morrer, a gente vai ter uma partida. Como que nós vamos partir dessa vida, né? De que forma nós vamos partir? Com muitas bagagens ou com poucas bagagens? Quanto menos bagagem a gente tiver, melhor vai ser para nós, menos apego nós vamos ter aos objetos, às pessoas e a tudo aquilo que nós deixamos para trás. É como pegar uma malinha de mão e sair viajando, ou você monta containers para fazer a viagem, e aí você não viaja, né? Você fica junto com os containers. Então é interessante que a gente perceba isso. Se assim, a gente tem muitas coisas guardadas e muito apego em tudo aquilo que nós temos dentro de casa, é bom a gente começar a fazer um trabalho energético a respeito disso. Começar com a limpeza física, depois com a limpeza energética e depois o que não puder limpar fisicamente, que não der e nem energeticamente, a gente se desfazer desses objetos que são âncoras que nos prendem aqui, tá? Então, por isso que eu queria falar desse apego emocional a tudo aquilo que a gente tem, aos nossos pertences. Quanto menos apego a gente tiver, melhor é para cada um de nós. Menos bagagem a gente vai ter para levar embora, tá? A gente pega só uma malinha de mão e leva. Então, nós precisamos estar prontos para seguir em frente sem esse apego excessivo. Cabe a nós, às vezes morre um bichinho nosso e a gente fica ali triste. Morre um parente nosso, a gente fica triste, apegado, às vezes passa uma vida inteira apegado, e ao invés da gente melhorar e fazer uma conexão com esse ser que já partiu, a gente fica apegado e chamando ele de volta para estar aqui junto com a gente. É um desastre, né? Para a pessoa que está tentando seguir a viagem dela, ela recebe uma âncora que puxa ela para baixo. É que nem uma pipa que você vai dando corda, de repente você puxa a corda dela e volta. Ela não pode voar. Então o apego faz muito isso. Ela interrompe o ciclo, às vezes, de outras pessoas e o nosso próprio. Quanto mais ancorado a gente tiver na vida, menos a gente vai levar de libertação. A gente vai ficar preso aqui à matéria e eu acho que isso não é nada do que nós queremos. Nós, empatas, não somos especiais. Eu acho que é importante a gente saber isso. Não é que a gente tem um dom por acaso. A gente talvez tenha prejudicado muita gente lá no passado. Se vocês acreditam em reencarnação, provavelmente a gente fez muito mal e
a outras pessoas e não tivemos a empatia como dom. Então a gente veio com esse dom bem exacerbado para que a gente perceba a dor do outro e a gente faça algo pela dor do outro, a gente possa realmente tirar o melhor de nós para doar ao outro. Então não somos especiais, nós somos talvez devedores e a gente está aqui para participar disso, desse processo do outro. Por isso que a gente dedica um pouco do tempo que tem aqui fazendo live ou fazendo um trabalho mais de consciência mesmo, para ajudar quantas consciências puder despertar. E outra coisa que eu falo, eu não gosto de prender ninguém às minhas convicções. Eu acho que cada um tem a sua crença evolutiva e não importa qual seja ela. Importa que cada um siga o seu caminho e seja feliz. Faça outras pessoas felizes. Não importa qual religião seja ou qual crença seja. O que importa é aquilo que você pratica no seu dia a dia que vai te levar à evolução, seja ela qual for. Então, questione tudo. Faça... Não imponha a sua crença ou a sua religião a ninguém. Isso é muito chato, isso é muito errado, porque cada um tem um despertar, cada um tem um grau de consciência e esse tá certo, aquele tá certo, tá todo mundo certo, porque tá cada um no seu grau evolutivo. Então, às vezes a gente, numa roda de amigos, acaba surgindo uma religião e começa a julgar o outro e a gente não sabe. Às vezes o outro tá ali porque ele precisa daquele grupo kármico para entender qual é a evolução dela. E não é no meu grupo ou no seu grupo, ela é naquele grupo específico que ela tá, que ela vai evoluir. Então a gente tem que evitar, tomar cuidado para não julgar crenças alheias e não fazer isso com a gente também. Nosso caminho é livre. Prestem atenção, se alguém quiser segurar vocês em algum lugar, avalie se esse lugar não está, de alguma forma, querendo levar vantagem no conhecimento de vocês, na presença de vocês. Nós somos livres, nós somos todos livres. Nós podemos passar por qualquer crença, por qualquer religião, sem se prender a elas. Se prendeu, se quer te amarrar, tome cuidado porque alguma coisa tem por trás. Tá? Então essa é a minha lembrança sempre com relação às religiões. Cheiros possuem energia e lembranças que podem ser positivas ou negativas, trazendo evocações do momento passado. Então quantas vezes a gente não sente um cheiro? Às vezes esse cheiro pode ser físico e pode ser extrafísico. A gente chama, às vezes, na conscienciologia de olorização. Você sentir o cheiro. Às vezes vem um cheiro de éter, às vezes cheiro de uma flor e às vezes cheiro de corpos em decomposição, cheiros horrorosos, que pelo cheiro, mais ou menos, você entende qual é a presença que está ali, que a gente não enxerga, mas a gente está sentindo o cheiro. Então, quem é empata provavelmente pode ter esse desenvolvimento desse cheiro e de sons também, que evocam lembranças do passado e lembranças de coisas que foram positivas ou negativas, tanto faz para um ou para outro lado. O que importa é o que a gente vai fazer com essas rememorações, tá? Então, cheiros e sons, eles fazem esse processo, eles levam a gente para uma linha do passado, mas a gente ia até lá, com um simples cheiro. É impressionante, mas isso acontece muitas vezes, muito mais do que a gente pode prestar atenção. Agora sim, que técnicas que nós podemos usar para a limpeza dos ambientes? Nós temos os radares, os empatas principalmente, nós temos radares extrafísicos, que identificam essas energias. Basta a gente saber e observar isso. Como é que acontece? Nós temos, por algumas culturas, 7 chakras. Pela cura prânica, a gente tem 11 chakras principais. Mas nós temos
milhares de chakras nas palmas das mãos, na ponta dos dedos, no rosto. Cada poro nosso é um chakra, é um mini chakrazinho por onde passa a luz da nossa aura. Então ela expande. E o empata, ele tem essa energia mais expandida que eu falo, porque ele passa por todos esses pontos energéticos e a gente muitas vezes capta essa energia pelo nosso chakra da coroa, pelos chakras cardíaco, do plexo solar. Então são coroa, testa, ajna, garganta. Aí tem os secundários, tanto da cabeça como da garganta. Nós temos o cardíaco, bem no coração, e temos o duplo dele lá atrás. É como se formassem cones. Se vocês forem no empatas.com.br/orientacões, vocês vão achar uns videozinhos lá de chakras. E vocês vão ver que eles formam cones para frente e cones para trás. Então a gente capta dos dois lados a energia, tá? E como a gente tem essa aura mais expandida, ela ultrapassa os chakras. E eles são sensores, que eles rodam para frente e para trás, para um lado e para o outro. E essas energias a gente está captando o tempo todo. Vamos lá, chakra do cardíaco, frente e trás. Depois nós temos o chakra do plexo solar, também frente e trás, que fica mais ou menos na região do estômago, e é por onde a gente capta muita energia do coletivo. Depois nós temos o chakra umbilical. Abaixo dele, à esquerda, nós temos o baço. Junto com o umbilical nós temos atrás o meimei. Depois nós temos o baço, ele fica do lado esquerdo, um pouco abaixo da costela. Esse chakra, frente e trás, ele tem responsabilidade pela projeção astral. Então é bem interessante esse chakra do baço, ele tá sempre bem limpo para a gente poder fazer essas projeções. E depois nós temos o chakra sexual. Eu não encontrei projeção astral na sua biblioteca musical. Meu Deus do céu, fica quieta, Siri. Ela entrou aqui sozinha. Então nós temos o chakra abaixo do umbilical, nós temos o sexual, que fica realmente no nosso chakra sexual. E abaixo ainda nós temos o nosso chakra da base. Então, o que eu oriento sempre os empatas e as pessoas em geral, que elas precisam estudar sobre os chakras. Eles são os nossos centros de força, que é por aí que a gente capta as energias, por eles e pelo nosso campo energético. Se você tem isso mais expandido, você entra em contato com as outras pessoas, o seu campo parapsíquico, ele está mais aberto. Então, qualquer lugar que você se relacione ou vá, ou uma ligação, um WhatsApp, você capta essas energias. Simples assim. Capta, absorve e não sabe desassimilar. Então, a gente precisa aprender. Assimilou? Ok, assimilo para ajudar. A gente tem uma capacidade que às vezes muita gente não tem, é essa assimilação. Muita gente tem dificuldade de fazer isso, de encontrar, absorver aquela energia, auxiliar e depois voltar para o nosso campo energético e desassimilar tudo isso. E aí ficar bem. A gente não sabe desassimilar. Então muitas vezes a gente fica lá com a energia do outro e acaba passando mal, né? Então isso que a gente tem que aprender. Mas tudo isso, gente, são técnicas que a gente precisa. Como se vai em academia e faz exercício físico, se você for na academia só fazer matrícula e não fizer o exercício, você não vai desenvolver seus músculos. Então não adianta você não praticar as energias, porque na hora que o bicho pegar, a hora que você quiser realmente desassimilar, você não consegue. Então
você tem que fazer técnicas diariamente para poder aprender primeiro a sentir as energias. A gente sente de verdade. Eu falo que eu entrei na cura prânica, o primeiro curso básico, alguém foi fazer limpeza nos meus chakras e eu sentia como se fosse tocada. Então, eu senti o toque, eu senti como se alguém estivesse pegando realmente em mim no meu campo físico. E não era pegava no nível energético e eu senti. Então imagina outras coisas, então o que acontece com a gente. Então é importante que a gente faça técnicas energéticas e no empatas.com.br/orientacões eu deixei as técnicas do Saulo Calderon. Tem a técnica 4, que é excelente, que a gente pode fazer, movimentar a energia com as mãos primeiro e depois ouvir um áudio. Depois que a gente fizer essas técnicas diárias, o que acontece? A gente começa a não precisar mais ouvir aquilo. A gente pode fazer essa técnica no dia a dia, lavando uma louça, assistindo televisão, dá para fazer. Você manipula mesmo as energias, ou então apaga, desliga tudo um pouquinho. Se você tem dificuldade de movimentar as energias com barulho ou com luz, faça uma técnica lá quietinha, 5 minutos, várias vezes ao dia. Você vai estar, é como se estivesse escaneando e mapeando o seu campo energético para evitar que outras entidades entrem ou encostem na sua aura. Às vezes não é que você incorporou, não é nada disso, não é. Às vezes o encostar na nossa aura de um espírito, por exemplo, de uma entidade extrafísica, ela acoplou em você, você não precisa muito para você sentir ela já está aqui no seu campo energético, você já assimilou as energias dela. Você pode não ter percepção de ver ou de sentir a olorização, ou nem, né, a clarividência não acontece, mas você sente energeticamente aquela aproximação. Para aí, aconteceu alguma coisa aqui que eu não tô nada bem. De onde veio isso? Aí vem a especulação daquilo que você sente diariamente. Qual é a sua energia no dia a dia? Como que ela funciona? É assim, eu tenho um padrão energético. Então todo dia eu tô assim, assado, frito, cozido. Ontem eu dormi o dia inteiro. Eu tive uma perda energética no domingo, que na segunda-feira eu precisei dormir para eu poder voltar à minha qualidade normal de energia. Então eu tive perda energética. E eu sei de onde veio. Por quê? Porque eu estava atenta ao que estava acontecendo. Tá? Então é isso que a gente tem que perceber. Onde eu pisei hoje? O que aconteceu? Então, no começo, tem dificuldade? Escreve. Faça escritas de tudo que você está sentindo. Olha, eu saí de casa hoje, estava assim. Quem tem celular na mão, pode escrever no celular mesmo, fazer um bloco de notas e sair anotando todas as sinaléticas que vocês vão tendo ao longo do dia. Quando chegar um certo dia, você vai perceber, opa, hoje eu estou bem. Opa, hoje aconteceu isso. Esse sinal é igual àquele outro daquele outro dia. Você começa a notar e perceber que alguma coisa mexeu na tua energia. E aí você vai aprender e conseguir desassimilar essas coisas. Então é importante o mapeamento energético mesmo. E isso ninguém faz para vocês, gente. Não adianta vocês falarem, eu vou lá no fulano que vai ler minha aura, ou que vai fazer um trabalho energético, vai equilibrar minha aura, tá tudo certo. Você pode fazer tudo isso, mas se você não fizer o trabalho de academia, você não vai conseguir equilibrar as suas energias, vai precisar sempre de alguém externo para fazer por você. Então eu acho importante a gente ter autonomia e saber fazer sem ter que pedir a terceiros o que nós precisamos avaliar. O que está acontecendo aqui no meu campo energético? Porque você vai ter um dia que você não vai ter a pessoa lá, ou não vai ter dinheiro para pagar. Mas o que eu peço para vocês é que aprendam a fazer por vocês mesmos, que não precisem de terceiros, nem padre, nem pastor, nem guru, nem terapeuta, ninguém. Vocês mesmos podem fazer isso com vocês. Mas precisa o trabalho inicial, o pontapé inicial para fazer. Então tem isso, tem essa técnica, tem
as meditações que estão abertas para todo mundo, de segunda a sábado, às 5h30 da tarde, tem pela Cura Prânica, é gratuito. Quem quiser participar, eu já fiz convite várias vezes, é uma forma de você doar essa energia ao planeta. Então, participem, vale a pena, porque melhora a nossa qualidade de energia, tá? Outra coisa que eu queria deixar para vocês é assim, quando vocês, eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, de uma pessoa totalmente desequilibrada, começar a gritar, falar, às vezes na família, ela começa, os olhos saltam, né, e a pessoa começa a ficar com uma respiração conturbada e entra numa discussão familiar ou de amigos, ou em rodas de amigos. O que nós temos que fazer num momento desse? Primeiro, não entrar no embate energético que está acontecendo ali. A pessoa entrou em desequilíbrio. Nós podemos simplesmente fazer uma respiração profunda e não entrar na energia da outra pessoa. Então, como que a gente vai fazer isso? Vai puxar a energia pelo diafragma, respira, para, respira de novo, soltando o ar, para... Tudo isso pelo diafragma, tá? A gente pode fazer isso e vocês podem perceber que a pessoa, ela vai desequilibrar, vai acontecer com ela, mas vocês vão manter um padrão energético que vocês prestaram atenção na respiração e não entraram na respiração dela. O que acontece muitas vezes nesses embates energéticos é que a gente perde o controle junto com a pessoa e quando a gente vai ver, estamos respirando na mesma frequência do outro. Então é legal que a gente observe, para não entrar nessa cilada energética, a gente simplesmente para, respira, presta atenção na respiração, você não entra na energia do outro. É simples, não é complicado, é simples, tá? E aí... que eu sempre peço para quem estuda espiritualidade, gente, às vezes ela dá uma desnorteada, sabe? Fica muito espiritualista e aí falta o pé no chão. Então a gente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a gente não pode ir tanto para o lado espiritual e não ver as coisas da terra mesmo, que a gente precisa trabalho, a gente precisa se relacionar com companheiros que não têm o mesmo pensamento que nós às vezes, porque eles não estão às vezes na mesma sintonia, não sentem como nós sentimos e não adianta a gente querer impor tudo o que acontece com a gente para eles, não dá certo. Então, um pé na terra, outro pé no céu. E aí a gente faz o equilíbrio para que não haja essa viagem aí na maionese. Então a gente precisa ter um pé enraizado aqui na terra e outro lá no céu, tá? Para a gente poder seguir o nosso caminho em paz, feliz e que a gente possa viver, porque nós estamos encarnados, nós estamos vivendo num mundo encarnado e nós precisamos atuar aqui. Então é legal a gente entender qual é o nosso papel e que nós estamos de passagem aqui, mas também não esquecer o que nós estamos fazendo aqui. Então cabe a nós fazer a parte nossa aqui, como seres encarnados, e fazer o nosso papel com o outro. Então não adianta a gente desenvolver espiritualmente e não cuidar daqueles que estão encarnados no seio da nossa família, como amigos, e a gente fazer o nosso papel junto a eles. Eu acho que a gente tem que prestar atenção e ser amigo, cordial, com tudo que a gente pode com eles. Vamos lá, eu falei que eu ia falar de técnicas para a gente trabalhar. E uma delas é assim, eu já tenho até no canal, no YouTube, que fala da bacia de água com sal. Quem não assistiu, quem não viu ainda, é youtube.com/Kátia de Jaimo, que é o meu nome, e vai procurar lá limpeza de água com sal. São bacias, elas têm uma boca mais ou menos assim. Você coloca água e pode ser sal fino mesmo e você coloca nos ambientes. Você vai fazer uma leitura de como está cada ambiente da sua casa.
Pode deixar num lugar escondidinho, mas ele vai fazer a água, ela puxa energia negativa e o sal destrói. Quando a energia está muito negativa, a água absorve aquela energia, o sal não dá conta de destruir, aí ele começa a vazar na própria bacia, ele começa a subir como um parasita. Então é porque a energia é tão grande, negativa, que ele adensou e ele não conseguiu destruir. Então aí você pega essa água, joga no vaso sanitário e repõe ela. E vai fazendo isso até melhorar o ambiente. Coloca um mantra lá, alguma coisa nesse sentido para manter um equilíbrio. Às vezes a água tá boa numa semana, na outra semana entrou alguém na nossa casa que não era muito com uma energia legal. Essa água já modifica o padrão dela e a gente faz essa leitura. Isso é interessante. Para os bagulhos energéticos, para a gente encontrar objetos que possam ser destrutivos e que possam estar ali absorvendo nossas energias. É interessante que para isso vocês têm que praticar mesmo a técnica do estado vibracional, também tem lá no site empatas.com.br/orientacões, também tem um vídeo falando sobre estado vibracional. O que é o estado vibracional? Para você atingir esse estado vibracional, você precisa fazer a técnica que é uma visualização de uma bola de luz na cabeça e você vai escaneando ela para baixo até chegar nos pés. Chegou nos pés, volta para a cabeça e assim a gente vai fazendo esse scanner na nossa energia. Depois tem a técnica de exteriorização de energia, você vai ampliando essa energia por todas as partes do seu corpo, você sente com o tempo, gente, com o tempo que eu falo, às vezes não é um mês só não, às vezes é anos. Eu demorei 3 meses para sentir as energias. Então, é persistência no trabalho, que nem a academia lá que eu falei. Vai todo dia, 1 hora o músculo desenvolve. O mesmo acontece com a energia. Você expande a energia, você começa, às vezes, tem momentos que você sente um balonamento, é como se você estivesse realmente subindo com a energia, é só a energia nossa. Então você expande essa energia, você pode expandir para o ambiente todo do quarto, da sua casa, a partir de você, da sua vontade, da sua força, você vai chegando nos ambientes com essa energia. Os melhores pensamentos, as melhores energias, você vai expandindo isso, fazendo todo dia. E depois, para repor essas energias, você pode fazer a absorção. Você vai puxar essas energias de onde? Não é de energias conscienciais. As energias conscienciais são energias que passam pela consciência das pessoas e aí elas saem contaminadas. Então, a energia imanente é a energia que a gente pega de locais que não teve o pensamento humano. Então, vem do cosmos, vem das águas, vem de uma chuva, do sol, da lua. Então, busque ambientes que tragam energias positivas para vocês e aí vocês absorvem para o corpo físico, para a energia de vocês. Então, o Saulo Calderon, que eu deixei as técnicas lá no site, ele fez 4 técnicas. Ele é músico, então ele tem essa facilidade com sons. E ele fez essa técnica com alguns sons que facilitam isso de expandir a aura e absorver. Então, comecem a fazer com as técnicas com ele, que tá lá, é só baixar para vocês, é gratuito, não custa nada, tá no site, no meu e tá no dele também, viagemastral.com. E façam as técnicas diariamente. Quando cansar de ouvir, porque às vezes você quer uma coisa mais prática, você começa a pensar em algo de fazer a cada 5 minutos só a prática do estado vibracional. Por quê? Uma hora vai acontecer de vocês sentirem as energias e esse estado vibracional, todas essas técnicas são para sentir o estado vibracional. O estado vibracional é como se você entrasse
num êxtase energético. Ele vibra no corpo como se fosse uma carga energética, só que ela não dói. Então, ela vibra no corpo como se fosse um arrepio ou uma descarga energética mesmo, mas ela é indolor. Ela é muito prazerosa. Então, muitas vezes já senti isso, mas a partir do momento que você trabalha energia. Então, façam, experimentem a técnica do Saulo Calderon. E como a gente mapear para descobrir alguns objetos dentro da nossa casa? Eu indico o seguinte: faz essa exteriorização somente pelo chakra da testa. Faça várias vezes e vá com as mãos dentro da sua casa, dentro de cada ambiente, para ver se você sente. Aqui vocês vão abrir a clarividência para essa técnica de exteriorização de energia. Faça mentalizando esse chakra da coroa, da testa, uma luz saindo, e vocês vão mapeando com as mãos o ambiente. Se o objeto chegar na cabeça de vocês, olha, eu tenho um vaso ali que não é muito legal, já é um sinal de que alguma coisa tem naquela coisa específica. Vocês podem, então, a partir de ter descoberto um objeto, vocês podem exteriorizar energia para esse objeto, para limpeza, pode lavar. Agora, se continuar sentindo uma energia densa ali, porque a gente começa a sentir realmente, fisicamente, você coloca energia ali, você fala, não tá legal, você sente isso, você se desfaz do objeto. É simples assim, mas não é se desfazer dando para outra pessoa não, hein, gente? Se não é bom para você, não é bom para o outro. Então, tem muitos bagulhos energéticos que a gente tem dentro de casa que são coisas ruins. Por exemplo, um cinzeiro, ele te remete a algo que não te faz bem. Então, o cigarro em si, ele é um objeto que faz mal para a gente e atrai muitas consciências que desencanaram apegadas ao vício, e elas voltam para nos induzir a fumar. Então fica atento aí aos bagulhos energéticos. Nós temos gente que coleciona armas, que é outro bagulho energético, né? Porque às vezes você recebeu aquela arma de presente de alguém e aquilo tem uma carga energética poderosíssima de matar, de morte, Então, o que tem ali? Então, vocês vão mapear, faça a tarefinha de vocês, procura, descobre se tem algum objeto dentro da casa de vocês fazendo isso. Exteriorizando energia por esse daqui, pelo frontal chakra, pela conscienciologia ou pelo chakra da frontal, aí como vocês interpretarem, mas assim, com as mãos vocês vão sentindo a energia de cada ambiente e percebam se algum objeto pular na frente de vocês, pode ter certeza que alguma coisa tem ali, tá? Então, acho que é interessante a gente falar disso, que são técnicas simples, não dá trabalho, que a gente pode muito bem fazer todo dia. E não deixar de, cada vez que a gente sair de casa e voltar agora com essa técnica aí que estão fazendo com o Covid, né? Lava a mão, tira o sapato, tira a máscara, lava a roupa, tá ótimo. Energeticamente isso tá bom, porque a gente tá entrando, já vai pro banheiro direto, toma um banho. Então, a gente cuida do corpo físico, cuida do corpo espiritual, e aí cuida do nosso campo energético, sem dúvida nenhuma, tá bom? Eu vou abrir, se vocês quiserem fazer pergunta, eu tô à vontade aqui com vocês. Acho que a gente tem mais 50 minutos. Se vocês tiverem esse tempo aí, eu tenho também. Kátia, eu vou falar de uma experiência que eu passei há uns meses atrás, né? Tá. A minha mãe, ela foi criada numa chácara, né? E essa chácara, depois ela passou a pertencer a uma pessoa da família. E
eles passaram assim momentos de vida muito tensos, tanto a minha mãe com a família dela, quanto a família que morou posteriormente. Tá. Né? E um determinado dia eu fui até o local, né? Porque atualmente não mora mais ninguém, né? Ok. Aí eu entrei na casa e a minha mãe falou assim, eu falei para ela, né? Eu sinto alguma coisa neste quarto. Quando eu parei no batente da porta, eu senti uma energia puxando minhas mãos para baixo. Muito forte, né? Aí passou, saí do quarto, saí do ambiente e fui para fora. Depois de um tempo, né, veio a irmã da minha mãe que morou nessa casa junto com a nora dela que também morou nesse local. Você acredita que ela foi exatamente na porta daquele quarto onde eu tinha sentido aquela energia puxar as minhas mãos? Ela começou a chorar, começou a falar tudo que ela vivenciou também, porque ela também foi uma pessoa que dormiu naquele local. E ela começou a me contar coisas que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Então eu falei assim, meu Deus, e a casa foi reformada, mas o batente da porta, ele permaneceu. Eu acredito que tenha ficado impregnado naquele batente alguma energia que... Porque o que acontece? Uma casa, ela assimila a energia das pessoas. Então, Sim. Por mais que você às vezes mude, você chegue numa casa, o ideal seria pintar ela toda, mas a energia fica impregnada nas paredes, nas portas, principalmente madeira. Madeira absorve muito o sentimento também. Então, às vezes você pode mudar as coisas de localização, mas tá impregnado naquela casa. Às vezes leva muitos meses para você fazer uma limpeza energética num ambiente. Tem os ambientes que você fala, amarrou o burro e dali não sai nada, ninguém consegue viver ali. Por quê? Porque tem muito apego emocional, tem muita coisa dentro daquele ambiente que tá contaminado. E aí, às vezes, por mais que você queira, você pode pintar a casa, reformar, fazer tudo, às vezes essa casa não tem o que precisa para você morar. Você pode entrar ali e definhar como pessoa. Então é importante que a gente faça, ter essa percepção e analisar cada ambiente. É importante a gente fazer, porque senão a gente pode se contaminar e não perceber, não ter essa percepção, né? Que legal que você teve. Eu tive uma casa, Jaqueline, que eu fui, isso foi uns 25 anos atrás, bem antigo. A gente alugou uma casa e fomos todos como amigos, passar um final de semana. Era uma casa tinha uma piscina. E eu comecei, e todos os objetos da pessoa eles guardaram num armário e alugaram a casa para temporada, não sei o quê. Aí eu cheguei na casa, eu comecei a passar muito mal, mal mesmo. E aí essa residência, depois eu peguei os amigos que eu tinha ali que não eram religiosos, não tinha nada disso, falei, gente, vamos fazer um Pai Nosso? E aí me pediram para fazer a oração de São Francisco de Assis. Depois, no armário, eu fui achar exatamente um quadro de São Francisco de Assis. Até arrepia de lembrar dessa situação. E depois eu fui investigar, porque a gente tem que fazer um papel investigatório nessas sinaléticas que a gente tem para comprovar aquilo que a gente sentiu, tá, Jaqueline? Então, assim, fui investigar. E a família tinha perdido um filho na piscina. Ele morreu afogado lá. Então a casa trazia toda uma tristeza da perda dessa criança dentro da casa. E eu captei isso junto com as outras pessoas e a gente acabou ficando sabendo depois, porque eu fui fazer o papel investigativo. Nossa, Kátia, agora você me falou isso aí, eu passei também por uma experiência. Não sei se vocês já ouviram falar na escada de Selarón, lá no Rio de Janeiro? Não. Então, eu não ia viajar para aquele lugar e, de repente, eu acabei indo
né? Não tinha como voltar, falar não vai dar mais. Os amigos que eram para ir junto acabaram, um casal acabou desistindo e acabamos indo em 3 pessoas. E uma colega queria visitar muito esse local, que disse que passava na televisão, era de uma novela. Eu nunca tinha ouvido falar naquele local da Lapa, naquela escadaria lá no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e eu fui subindo as escadas como quem não quer nada. E eu lembro que quando eu saí de casa, eu peguei um boné, porque eu falei lá no Rio de Janeiro, nessa época, faz um ano mais ou menos isso. Eu falei, essa época vai esquentar muito e eu tenho que levar um chapéu para colocar na cabeça para não ficar ardendo, né? Peguei o chapéu, o boné, era um boné do Chile que eu tinha, né? Eu falei, vou levar esse boné mesmo. E me fui para lá. Aí eu peguei, na hora que eu estava subindo a escada, eu senti um campo vibracional como se fosse uma parede, eu enxergava perfeitamente, uma parede transparente. Eu falei, nossa, eu tô sentindo um negócio. Essa escada, se você pesquisar, você vai ver que foi de uma pessoa que decorou aquele local, né? Entendi. Aí eu subi, eu enxergava a parede perfeitamente transparente naquele local. Aí eu falei, nossa, eu tô me sentindo esquisita aqui. Aí continuei subindo, desci novamente, olhei para os azulejos, falei, nossa, tudo vermelho, que esquisito, me lembra violência. Aí a minha colega que estava próxima, ela falou assim, pode ser o amor também, né? Eu falei assim, Aí voltei para São Paulo, né? Fiquei com aquilo intrigado na minha cabeça, aquilo ficou martelando. Eu falei, alguma coisa aconteceu nesse local. Aí eu comecei a pesquisar sobre a história, né? Diz que a pessoa que colocou esses azulejos no local, ela faleceu ali. Nossa. E o corpo foi... Depois eu vi nas imagens, se vocês puderem pesquisar, vocês vão ver o corpo da pessoa que construiu. Era de um chileno. Era de um chileno. O que você falou, Kátia? Eu prefiro não ver as imagens. Era de um chileno. O corpo estava estendido na escada e ele foi morto ali por alguém. Entendeu? Mas é isso que é importante, Jaqueline, a gente perceber que a gente passa em vários lugares e muitas vezes a gente atrai esse tipo de energia. Algumas coincidências acontecem e às vezes a gente é chamado até para fazer uma doação de energia. Eu tenho certeza. Então, eu tive essa sensação. São as sincronicidades, às vezes, talvez você está lá, perceber isso, não foi à toa, não foi por acaso. Ele era do Chile. Então, é como se ele estivesse me cutucando e falando, eu sou daqui. Aí fiz uma oração, depois que eu descobri o que aconteceu, né? Eu fiz uma oração para o espírito dele, né? Para que fosse encaminhado para a luz, que ele alcançasse a luz, sabe? Mas é isso que é importante, a gente... como se o corpo dele tivesse preso ali, menina. Mas muitas vezes acontece a gente ter essas percepções, porque nós somos parapsíquicos. O empata é parapsíquico. Então, existe muita situação que a gente absorve energia e não sabe o que fazer. Por isso que a gente tem que anotar as sinaléticas e perceber cada coisa que acontece com a gente para poder anotar e não passar mal. A gente fazer o nosso papel, porque a partir do momento que você atua trazendo a melhor energia que você pode para auxiliar alguém, às vezes dá certo, você auxilia, mas às vezes você assimila e traz para você. Então, mas eu sou assim, eu percebo assim, eu consigo ter uma percepção muito boa quando eu estou plenamente equilibrada. Eu capto. E eu consigo trabalhar isso dentro de mim porque eu já me observo há muito tempo, sabe? E depois, quando eu fiz até um relato, quando eu conheci o seu trabalho, eu me senti que eu não estava sozinha. Eba. Porque a gente acaba sendo taxado... Não, menina, você acaba sendo taxado de N
nomes, que você é muito fraca, que você não é capaz, que você é E cheia não é de nada mimimi. disso, né? Você é tão forte que você é capaz de enfrentar todas as coisas e perceber. Por quê? Porque o empata, ele, além de todo o processo que todo mundo passa normalmente, a gente tem esse lado parapsíquico que a gente capta, que a gente observa, que a gente sente. Às vezes um ambiente, o empata é tão, às vezes, assimila tanto, que às vezes uma energia numa comida pode nos contaminar. Às vezes você vai comer uma comida feita por uma pessoa que está sofrendo, você come aquilo, você bota para fora em seguida, porque aquilo não caiu bem. Junto com o alimento veio a energia da pessoa. E o empata assimila. Kátia, às vezes, só de olhar para o alimento é como você se faz a aquele recusa. Disse para mim se eu devo comer ou não. Se eu devo levá-lo para casa ou não. Eu tenho um pouco dessa coisa. Quando eu vejo, eu não preciso experimentar. Eu já... Por isso que eu falo, gente, que a gente precisa, como empata, como pessoas parapsíquicas, a gente precisa perceber as energias e aprender a ter técnicas, né? Fazer cursos que nos oriente como eu posso trabalhar essas energias. Eu falo da cura prânica, porque foi o curso que eu fiz, eu falo da conscienciologia, porque é o que eu conheci. Eu falo da mecânica quântica porque é o que eu estudei, mas qualquer estudo que te leve... Outro dia eu estava aqui embaixo, desci na praia, e uma pessoa que ela é... agora eu não vou lembrar o nome da religião dela, não sei se era batista, o que era. Mas ela falou para mim, eu não posso comer carne de porco. Eu falei, como assim? Por quê? Porque a carne de porco é suja. Eu falei, entendi. Quer dizer, em algumas técnicas, alguns cursos que você faz, você tem que ir abrindo mão de coisas que você se alimenta justamente para purificar o teu espírito. Por quê? Porque a carne é pesada. Porque existe o sangue, existe a matança e existe, inclusive, a dor do animal que passou por aquele sofrimento. E o empata vai sentir tudo isso numa alimentação que você faz. Então, na cura prânica, por exemplo, a gente aprende a limpar os alimentos antes de colocar ele no nosso organismo. Você faz uma técnica, você aprende isso logo no primeiro curso, no básico. Olha, tá caindo tudo aqui. Você faz no curso básico isso. E você aprende a fazer técnicas que limpam o alimento. Você mapeia a energia das pessoas, dos ambientes, você aprende a limpar ambientes, limpar pessoas, tudo isso. Então, por isso que eu falo, é importante que a gente possa fazer, seja reiki, seja cura prânica, seja a expansão da consciência, onde for, mas que estude chakras, porque é o nosso, a nossa forma de entender, de lidar com as pessoas. Eu tenho aqui embaixo 700 experimentos da conscienciologia, estou aqui no computador agora, e tenho todo o trabalho, estudo Osho, estudo cura prânica. Então, tudo isso é coisa que a gente deve colocar em prática para nossa defesa, porque senão a gente passa mal mesmo. Agora, não dá para ficar se vitimizando. Tá caindo tudo aqui. Não dá para ficar se vitimizando a vida inteira. Eu acho que a gente tem que criar algumas coisas para modificar isso. E acho que é por aí, a gente aprender a fazer técnicas que nos limpem, que limpem o nosso alimento, que limpem o nosso canto de dormir. Essa técnica de exteriorizar a energia para nossa casa, você pode fazer pela conscienciologia alcova blindada para o seu quarto de dormir, que na hora que a gente dorme é onde a gente se lasca com a energia que é drenada, né? Muitas vezes. Então a gente está próximo, entendendo um pouco o que acontece com a gente, saber como atuar, sabe, na vida prática. Fale, Hermes. Eu ouvindo toda essa informação sobre técnica é importantíssima. Eu queria que você comentasse, logicamente que eu tenho sido pego de surpresas
E o empata, às vezes, às vezes tem essa vigilância. Pelo menos comigo, é pego de surpresa. E o que tem me afetado muito é o chakra do plexo solar. Depois os outros vai em consequência, o cardíaco. É porque o plexo solar, ele fica bem aqui, ó, na boca do estômago. É por ali que a gente capta todas as energias, é por esse chakra. E aí... eu venho dizer assim que não é fácil estar nesse mapeamento constante. Não. Meditação, a pura prânica ajuda muito, muito mesmo. Agora, às vezes, a gente fica vigilante por alguns afazeres domésticos, de casa, etc. E eu queria que você desse alguma orientação até para quem vai ver o vídeo e tudo mais, porque tem pessoas aí que estão acometidas de medos, fobias, suicídio, e essa sintonia que às vezes o empata, ele tem essa empatia e ele focaliza e entra nessa vibe aí de energias densas, ele não sabe o que é empatia, não sabe o que é mediunidade, existe diversidade de mediunidade, e alguns centros e algumas pessoas não têm informação coerente em relação ao que é empatia, porque também eu descobri essa forma de empatia através do seu canal. Que bom. Não é nenhum tipo de... Não é nenhum tipo de... Mais um que eu tô ajudando. A gente já conversou sobre isso há alguns dias, né? Então, algumas pessoas aí, o índice de suicídio, de morte, de outras coisas está ocorrendo, essa questão da psicometria. E algumas pessoas não têm informação, não buscam. O empata precisa buscar, o empata precisa estar alerta de todas as situações. Porque ele sente na pele. Essa é uma das coisas que a gente vai atrás. Por quê? Porque a gente adoece. Com a energia contaminada, a gente adoece. Então, a gente vai buscar resposta. Eu falo para vocês, eu demorei 49 anos para ir atrás de alguma coisa. E aí que eu comecei os vídeos. Falei, bom, cada coisa que eu for descobrindo, eu vou trazer para cá. Eu não sabia gravar, não sabia fazer nada, gente. De repente, eu falei, eu preciso trazer isso para aqueles que não sabem nada, como eu não sabia. Porque eu era espírita desde 18 anos de idade. Mas ninguém me explicava um pouco o que era isso, que eu via cores, que eu sentia as coisas, ninguém me explicava. Virava e mexia, eu estava desmaiada em algum lugar, eu estava com enxaqueca, eu estava com vômito. E muitos espíritos, gente, muito, não é pouco não. Pessoas depressivas, elas dão abertura para essa intrusão. E aí elas acabam levando a pessoa a um grau de depressão que elas chegam ao suicídio. Então, tem uma parte que é orgânica, tem uma parte que é física, de depressão e tudo mais, mas existe a intrusão também espiritual que leva a pessoa, às vezes, a cometer o suicídio. E aí a pessoa chega às vias de fato. Eu posso falar isso porque eu passei um tempo de tristeza muito profundo e eu comecei a receber indução de suicídio. Eu sou totalmente contra. Não reverberou em mim porque eu sou contra o suicídio. Eu sei que se eu matar o meu corpo, eu vou estar transgredindo uma lei divina que vai me fazer mal no futuro, que eu vou estancar o meu desenvolvimento como ser, como alma. Então eu não posso cortar a minha vida, mas eu recebi indução de extermínio, de matar o meu corpo físico, e eu fui veemente contra. Eu estava em depressão, eu estava triste, mas não acalentei aquilo em mim. Agora, se eu estivesse triste e não tivesse a desesperança, que nessa hora eu acho que é a família que tem que acolher, a família, os amigos têm que acolher e perceber naquele olhar, naquela pessoa, uma tristeza e tentar socorrer. E porque a gente dá essa abertura. Um espírito, uma intrusão, ela não acontece ao acaso, ela acontece por sintonia de energia. Então, se a pessoa chega a cometer o suicídio, ela realmente abriu as portas para que a sintonia entrasse nela, tá?
Então a gente tem que ter coerência naquilo que a gente faz, cuidado com os pensamentos, vigiar os pensamentos para não cair em ciladas que podem nos pregar peças, né? Então a depressão tá aí, a energia do mundo tá complicada, nós estamos sentindo, mas a gente precisa estar vigilante para que essas energias não entrem em ressonância com a gente. Kátia, quanto a essa questão da depressão, eu também passei, né? Eu tomei remédio durante 8 anos, né? E é como se eu fosse intuída, eu não sei, os meus mentores, né? Eu me senti intuída por meio da música clássica, ouvindo durante bastante tempo, eu consegui me curar. Sim, porque você... hoje consigo falar que eu consegui. A música clássica elevou a sua vibração, entendeu? Nossa, eu escutava de 6 a 8 horas por dia. Quando eu fui perceber, eu saí da depressão com muita tranquilidade. Então, eu com depressão, eu fiz vários cursos... a medicação, né? Eu com a depressão, eu fui me inscrevendo em vários cursos. Cada hora eu ia para quê? Para ocupar o meu tempo e meu cérebro com coisas que pudessem me trazer a realidade da vida. Então, e com pessoas me ajudando, eu tive muita ajuda, porque senão poderia acontecer uma besteira. Se eu desse abertura para essa tristeza, para essa condição de suicídio, que eu recebia muita indução, eu poderia hoje não estar aqui. Então eu faço hoje um trabalho de doação de mim para vocês e para quem escuta no YouTube. Por quê? Porque eu quero que as pessoas entendam que a gente está com campos vibratórios, a gente tem dimensões próximas a nossas, de pessoas com sofrimento também. Além das pessoas encarnadas, existem as pessoas desencarnadas e esse mundo paralelo, a gente convive com eles, o empata convive com eles, porque nós temos uma sensibilidade muito aflorada. A memória, por exemplo, a minha memória não é boa, eu não consigo gravar muitas coisas, porque o meu cérebro está o tempo todo entre lá e cá. Então, o que eu penso às vezes, que é por essa situação energética que acaba tendo um desgaste a mais, além do que poderia, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse trabalho de sinaléticas, de anotação mesmo, fazer o trabalho energético. Se não puder fazer diariamente, faça 3 vezes por semana. Nós vamos aprender a sair do corpo, porque o estado vibracional, as técnicas de energia, a princípio elas são para a projeção astral, mas para nós, empatas, elas são defesas energéticas. E aí, mapeamento energético de tudo que está acontecendo ao nosso redor é importantíssimo a gente ter bem a flor da pele para poder ter defesas, né? E poder auxiliar também. Porque eu acho que quando você parte para auxiliar pessoas, quando você faz um papel de compaixão, já que você sentiu a dor do outro e você faz alguma coisa por ele, você também está exercendo um papel na vida daquela pessoa de gratidão. E essa gratidão também chega pra gente. Não chega só obsessor, não chega só o lado intrusivo. Entra também um amparador. Às vezes é espiritualidade. Eu sou grata, eu sou excessivamente grata àquela pessoa. Então, o meu amparador é grato àquele que me trouxe a luz, a claridade daquilo que eu aprendi. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Você faz pelo outro, é uma corrente. Você faz pelo outro, você também recebe. Então, isso que é importante a gente aprender, fazer o bem para o outro, sabe? E é muito produtivo isso pra gente. Os amparadores cada vez mais chegam próximos a nós, porque nós estamos servindo de canal, servindo de luz para outras pessoas descobrirem alguns potenciais que estão latentes em nós. No caso, a questão da telepatia, algumas pessoas também têm me incomodado, têm percebido
telepaticamente que algumas pessoas, às vezes, eu saio de um problema e já vem outro. E tem alguns amigos que têm levado a questão psíquica ou parapsíquica, me chamando mentalmente. E eu descubro, às vezes, que é eles que estão focalizando. Só uma coisa, eles te questão. chamam ou você invade a energia deles? Que também existe o oposto. Como a gente tem essa sensibilidade, a gente tem que ter uma ética no uso do parapsiquismo, tá, Hermes? E é uma coisa muito importante isso. Não é a gente usar o que a gente tem para poder fazer leitura energética das pessoas. A gente tem que ter muita ética, porque senão a gente atrai karmas pra gente que são muito ruins. Então, primeiro, se você sentiu, por que tá sentindo? Você pode ajudar? Se não pode, corta aquela energia. Mentalmente corta, não fica dando vazão a ela, entendeu? Se veio aquilo, você liga para a pessoa e fala, olha, você está precisando de ajuda? Você precisa de mim? Se não, ok, tudo bem, tá tudo certo. Você corta e cancela aqueles pensamentos. Agora, o importante é você perceber, porque você não pode ser intrusivo na energia das pessoas. Na cura prânica, quando eu vou trabalhar a energia de alguém, eu peço licença. Eu não saio, não é porque eu aprendi a mexer na energia das pessoas, ou a limpar chakras, ou a energizar, eu não posso entrar sem a permissão dela. Isso me gera karma, isso me gera coisas negativas, se eu atuar sem a permissão. Porque a energia, ela tá aberta, de todo mundo tá aberta. Mas é a ética com que você usa quando você faz uma leitura do outro. Então, se aquilo chegou para você e a pessoa te deu permissão, ok, você vai tentar auxiliar. Se não, você pode ser útil. Se você não está recebendo nenhuma intuição, você pergunta ao mentor dela, eu posso auxiliar? Se não, corta aquilo e sem julgamento, tá? Mas o mais importante é a gente também não julgar. Porque às vezes o empata fala, eu sinto aquilo porque a pessoa é assim, assado, frito, cozido. Desculpa, cada um é do jeito que é. Nós temos a consciência, cada um vai responder por ela. Agora, como a gente entrou na energia da pessoa, cabe a gente não julgar. Porque às vezes a pessoa está passando por dificuldades que nós não sabemos avaliar. Nós fizemos uma leitura de um pedacinho da energia dela. A gente não sabe o resto. Qual é o sofrimento da pessoa, pelo que ela está passando, quais são os dramas dela. Então, a gente não deve julgar aquilo que a gente está lendo. Se a pessoa é dondoca, se o cara tem um carro bom, ele merece. Sei lá, a gente julga às vezes por coisas, às vezes a roupa que a pessoa está usando. Olha lá a fulana, olha a roupa que ela está usando. E às vezes a gente cai num julgamento que não faz bem para a pessoa e não faz bem para a gente também. E aí a gente não tem ética. Ética parapsíquica com o outro. Então, quando a gente entra na energia do outro, a gente entrar com respeito como a gente entra num templo, né? Respeitando a energia alheia. Então, quando acontecer isso, você pergunta mentalmente se você pode ser útil, se você pode auxiliar, e jamais julgue os pensamentos ou ações das outras pessoas, porque daí você vai estar cometendo a falta de ética energética com o outro. Entende? Essa pessoa, ela tá falando ali, eu acabei embolando. Essa pessoa, ela declarou que estava mentalizando num tal período, me chamando mentalmente. E eu estava me sentindo mal. Logicamente, estava com essa dor no plexo solar e ela detalhou o horário e tudo, tal, assim, para dizer que ela tem um potencial, que eu estava precisando e que ela sacou que eu precisava de ajuda. Só que eu vejo que ela está trabalhando em outras linhas. E aí, quer dizer, ela pensando que está me ajudando, mas no meu tempo ela disse, eu ia ser levado a ti lá na tua casa te ajudar, só que me barraram. Você foi ajudado por alguma outra pessoa. Então, eu acho assim que... do lado dela não houve a ética para entrar na tua energia, entendeu? E aí houve a proteção espiritual para que ela não avançasse.
Que é o que eu estava falando para você no outro sentido, de você não invadir a energia, porque a gente é responsável por aquilo que a gente faz, gente. Então, todo cuidado por aquilo que a gente pratica, a responsabilidade é nossa. Agora, o que o outro faz, eu não tenho responsabilidade, né? Então, todo cuidado aí é pouco. Acho que eu vou me despedindo, vocês não têm mais perguntas? Jaqueline, tá ok? Tá sem som. Tá sem som, Jaqueline. Ah, tá. Arrumei. Eu acredito que foi bem esclarecedor. O duro é a gente lembrar que a gente tem que perguntar, porque tem a questão do karma, né? Sim. Essa sim. questão eu já tinha visto acho que no YouTube você colocou essa questão, né? Em alguns de vídeos eu falo. auxílio que a gente presta para os outros, possa prestar de alguma forma, e a gente tem que pedir a permissão, nunca invadir A energia o outro, do outro. a questão da ética, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha até me esquecido, porque eu vi você falando em algum momento das suas lives e eu tinha esquecido desse detalhe, e é verdade. Porque assim, é como alguém entrar na nossa energia. Como que a gente faz para não errar, gente? Fazer uma pergunta bem simples. Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? É se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente quer ponderar e ver se está certo, se coloca no lugar do outro, você vai saber. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Então, por mais que a gente ame, por mais que a gente queira bem, a gente não tem esse direito de entrar na energia do outro e fazer o que a gente quer. A gente precisa ter ética. Quando eu vou tratar uma criança, eu preciso que a mãe permita que eu entre na energia daquela criança. Eu não posso sair e entrar na energia dela, porque eu posso trabalhar os chakras todos das pessoas, mas eu preciso da permissão delas. Eu preciso que elas recebam a energia que eu estou doando, e aí elas precisam ser merecedoras dessa energia, querer e merecer. São duas possibilidades. Se a pessoa quer, mas ela não merece, você não tem o que fazer, porque ela não tem o merecimento necessário para receber aquilo. Agora, se ela merece, mas não quer, você também não pode fazer nada. Você vai pôr a pessoa amarrada e falar, eu vou cuidar de você, ela não quer, ela não recebe aquela energia. Então é importante a gente pensar nessa ética de lidar com o outro. O que eu posso fazer pelo outro? É isso, mas eu preciso dessa permissão. Eu preciso que ela me autorize a entrar na energia dela e fazer o que é necessário. Se ela não quiser, eu não tenho como mexer na energia dela. A questão do livre-arbítrio, né? Exato. Não tem Senão, como, é como jogar pérolas aos poucos. Não vai resolver nada. Né? Você vai estar dando algo precioso para a pessoa, mas ela não está apta a receber. E aí não tem valor nenhum. A pérola vira pedra. Entende? Exatamente. Gente, eu vou dando um abraço em vocês, me despedindo. Kátia, essa questão de troca é muito boa, porque sempre ajuda alguém de alguma forma, né? Exato, alguém vai assimilar aquilo. E, por exemplo, vocês que estão no dia a dia, procure evitar ouvir tudo que a TV está falando de Covid, de morte, disso, daquilo, porque a gente tem uma comunicação hoje tão boa que pode trazer tanta informação, mas que sejam positivas, que venham a ser acolhedoras para a gente. Você não pode deixar de saber de informação, mas seleciona o que você pode ouvir, o que você deve ouvir, o que vai te fazer bem, se não vai, descarta. Né? E a gente todo esse tempo, eu não liguei a televisão em hipótese nenhuma. De vez em uma coisa que eu percebi é a questão de não interagir com as notícias. Então, a partir do momento que eu leio, parece que a emoção sai de mim. Quando eu assisto pela televisão alguma coisa, a emoção do outro vem para mim. Exato. Eu percebo muito essa questão. Então, eu Mas aprendi porque você está atenta. a separar. É porque você está atenta, né? Exatamente. E assim, eu tenho procurado ficar assim muito tranquila, sabe? Quanto a isso, não sintonizo com esse tipo de coisa. Eu sei que as coisas estão acontecendo, é lógico que a gente não tem como ignorar isso, mas
tentando se preservar para a gente poder ir caminhando adiante, para não contaminar a questão mental, né? Que é a pior, eu acredito que é uma das piores, né? Não entrar em sintonia com as coisas, né? Então a gente começa a selecionar o que vê, o que escuta e o que, né? E para justamente não absorver esse tipo de energia que não é o que a gente quer. Isso cabe a nós, né? Não é mais ninguém. É um papel nosso, né? Não tem como, né? Isso aí. Gente, um grande abraço em vocês. Foi um prazer. O prazer foi meu estar aqui com vocês. Foi tá ótimo. Bom? Jaqueline, um abração. Até as próximas lives. Tá bom? Amém. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal do YouTube. Tchau, tchau. Valeu. Até as próximas.